Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos aqui hoje para mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, edição de número 92, quase lá na sonhada edição centenária deste programa maravilhoso que fala sobre o Pittsburgh Steelers em parceria com o Fambonanet. Comigo hoje eu tenho o melhor editor do Brasil, ele, Germano Coutinho, por gentileza, chega à nossa mesa de hoje. Tudo bom, gente? Essa última rodada foi maravilhosa pra gente. É aquele negócio, parece que a gente tem o sentimento que a gente não fez absolutamente nada, e mesmo assim a gente ganha um aumento, a gente ganha uma nota boa, enfim. Foi esse o sentimento que a gente teve, afinal de contas. Foi uma rodada perfeita com a derrota dos Browns na prorrogação, para variar, né? Dos Bengals contra os Chiefs, numa verdadeira lavada. E principalmente do Baltimore Ravens contra o New Orleans Saints, com o Justin Tucker errando o primeiro extra point da carreira. Então, assim, além de tudo, foi com um gostinho especial. Então, vamos embora. Vamos comentar o que de melhor aconteceu aí nessa nossa bye week, porque eu tenho certeza que vocês estão bem ansiosos para ouvir o programa de hoje. A gente tem o costume de sempre ficar brincando e apontando os triunfos de sorte que a franquia de New England tem. E é bom, né, sentir um pouco o gosto desse pacto. Esse final de semana foi, como o Germano bem falou, foi maravilhoso. Se você parar ainda para ver como foi a derrota de todos os times da AFC Norte, o Browns levou um field goal de 59 jardas que ninguém botava fé no Catanzaro, que já tinha perdido um field goal muito mais curto durante o tempo regular da partida. A gente vê o Bengals indo cheio de moral, não se sabe de onde eles estavam com tanta moral. Eu queria muito ter a autoestima que o Cincinnati Bengals tem, visitar Kansas City achando que iria equiparar o jogo, e foi do jeito que eu acredito que a gente particularmente esperava. Uma verdadeira lavada que Patrick Mahomes e companhia deram no Bengals, que não teve a menor chance contra o Chiefs. E o Ravens, né? O irmão já comentou. Primeiro extra point perdido da carreira do Justin Tucker. É algo inimaginável. A gente tava na hora acompanhando o jogo no nosso PG, já tava aceitando basicamente a virada do Baltimore. Baltimore tem esses jogos meio épicos mesmo. Você queria empatar, mas a gente sabe que o Ravens equilibrou bastante o jogo com o Saints. A última coisa que a gente esperava era ver o Justin Tucker errando aquele extra point, algo absurdo, e que garantiu basicamente a gente na liderança da AFC Norte, mesmo sem ter feito absolutamente nada esse final de semana. Alguns jogadores decidiram viajar para as Bahamas, como foi o caso do Big Ben. Outros foram para suas universidades. Josh Dobbs foi ver o jogo de Tennessee contra Alabama. O TJ Watt foi para Wisconsin. Enfim, jogadores tiveram essa merecida folga de 4 dias. E só para esclarecer um ponto, antes de a gente se adentrar um pouco mais no como o Steelers chegou até a bye week, como é que ele vai se portar depois da bye week. Muita gente ainda incrivelmente questiona o fato de os jogadores do Steelers, como o Big Ben, por exemplo, estar viajando na bye week. Então, pelo acordo geral dos jogadores, o Steelers eles são obrigados. Não é Mike Tomlin que deu folga geral para os caras. Eles são obrigados a terem 4 dias de folga durante a bye week. Os jogadores viajam, outros fazem bebês.
Lembrando, ano passado teve um baby boom do Steelers basicamente alguns meses depois da folga. Se não me engano, foram 3 ou 4 jogadores que tiveram um filho na mesma semana. Você se lembra, Germano? Lembro sim. Eu não lembro os nomes de quem eram, mas eu tenho certeza que o Villanueva foi um deles. Acho que foi por aí. 3 ou 4 bebês na mesma semana e que, coincidentemente, caiu mais ou menos 9 meses após a nossa bye week. É uma maravilha. Eu diria que é porque eu não estou lembrando o nome do jogador agora. Não foi dos Steelers, mas ele deu uma declaração faz pouco tempo na mídia, através do Twitter dele, que eu realmente não lembro quem era. Acho que ele é um jogador de Buffalo, que disse que... Tu lembra quem era? Se não me engano, foi o Bruce Irvin, do Raiders. Isso, do Raiders. Pronto, ele falou que não tinha o que fazer por lá e que, portanto, ele fazia bebê. É basicamente isso. Na bye week, os caras não têm o que fazer, são obrigados a não irem para as instalações da equipe, então, ou eles viajam, ou eles fazem bebê. Ou então os dois, né, que é melhor ainda. Só para fechar esse assunto, já que chegamos a esse ponto, o Jordan Matthews, que agora voltou para o Eagles, mas que foi um andarilho nas últimas na última temporada pela NFL, falou a mesma coisa de Buffalo, que em Buffalo ele não tinha o que fazer e acabou tendo filho. Não tinha o que fazer, foi fazer bebê. Então era isso mesmo. Eu tava querendo lembrar o nome de quem era, porque eu tinha certeza que era em Buffalo, tem alguma coisa em Buffalo. O Bruce Irvin, depois do jogo em Londres pelo Raiders, ele meio que entregou como estava o clima no vestiário de Oakland, o pessoal perguntando como é que ele se sentia pela fase que Oakland vive e tudo mais, e ele falou algo do tipo, eu tô bem, tá tudo tranquilo, eu tenho uma esposa muito linda em casa, só quero chegar lá e fazer alguns bebês. Pra você ver, inclusive só um pequeno adendo, rapaz, Oakland tá uma maravilha, viu? Que eu não sei se a cidade se o time, a cidade em si tá pegando fogo ou se eles são gênios, porque conseguiu uma pique de primeira rodada pelo Cooper, meu amigo. Gruden dessa vez deu uma de gênio. Ou é besta ou é bestial, como diz o ditado, né? Uma hora ele vai errar, outra hora ele vai ter esse triunfo. O Cowboys que estava disputando com o próprio Cowboys e eles venceram do Cowboys para dar uma escolha de primeira rodada pela Mari Cooper. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, porque afinal de contas a gente tá aqui para falar dos Steelers. Exatamente. Bye week, a gente abre esse espaço, é bom falar sobre a NFL de forma geral. Então, como a gente já comentou na introdução, o Steelers, novo líder da AFC Norte, chegou na bye week com a campanha de 3 vitórias, 2 derrotas e um empate contra o Cleveland Browns na semana 1. Teve algumas pessoas no Twitter questionaram por que o Steelers com 3 vitórias assumiria a liderança na frente de Ravens e de Bengals, que ambos têm 4 vitórias. Porque empate é algo que não é muito familiar, não é algo comum, é algo extremamente raro na NFL. Mas o critério de desempate para ter a organização na classificação é aproveitamento na campanha. Então, o aproveitamento dos Steelers nos 6 jogos que teve até agora é de 58,3%, com 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Cincinnati e Baltimore, eles têm 7 jogos, são 4 vitórias e 3 derrotas. É um aproveitamento de 57,1%. Então, apesar dos Steelers ter uma vitória de fato a menos, esse empate acaba contando para fins de aproveitamento como algo meio jogo, podemos dizer. Ele conta como meio jogo, literalmente, e isso faz com que a gente fique na frente dos nossos adversários. Os Steelers geralmente, na partida depois da bye week, nos últimos anos, vem enfrentando um pouco de dificuldade. Geralmente não são atuações que a gente espera que estejam dentro da expectativa do time que vem na bye week, que tem um dia a mais de preparação. É a vantagem dos Steelers hoje, na segunda-feira,
já começando a preparação para o jogo contra o Cleveland Browns. Mas, de forma geral, eu falo que não é muito positivo depois do primeiro jogo, mas de forma geral, após a bye week, o Steelers tende a crescer na temporada. E desde 2014, já são 28 jogos depois da bye week do Steelers e esse time tem 22 vitórias e apenas 6 derrotas. A gente comentou no podcast no início da temporada, prevendo como seria o calendário do Steelers, a importância de a gente começar bem em 2018, porque de fato, depois da bye week, o buraco para a equipe é muito mais embaixo, e o nosso início foi, não como a gente esperava, mas de acordo com o que se projetava, principalmente depois do jogo, na segunda partida depois da derrota contra o Ravens, não era algo que a gente estava otimista. E 2 semanas depois já houve uma reviravolta. A gente já está na liderança da nossa divisão. Então, com isso em mente, Germano, falando até a bye week, você considera que a gente está dentro do esperado ou abaixo do esperado? Eu não vou citar acima do esperado, porque realmente até a bye week, até agora, a gente esperava muito mais. A percepção que você tem com relação a esses Steelers até a bye week? Olha, é um pouco difícil da gente falar, porque a nossa campanha, ela é uma coisa atípica, né? A gente tem o quê? A gente tem 3 vitórias e 2 derrotas e 1 empate. Então, assim, eu acredito que ninguém do nosso podcast apostaria que estaríamos com essa campanha depois da nossa bye week, ainda mais na liderança da divisão. Então, acredito eu que acima do esperado não, com certeza não é. Abaixo do esperado, eu também diria que não. Então eu vou ficar no meio, eu vou dizer que é um desempenho, apesar de ser um pouco contraditório, que eu vou dizer agora, porque eu acabei de falar que ninguém esperaria essa campanha que eu citei de 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Acho que está dentro dos conformes. Acho que o empate contra os Browns foi uma anomalia, afinal de contas foi o nosso primeiro empate desde 2002, se eu não me engano. Então isso aí muda muita coisa. Mas vamos dizer que a gente tivesse ganho o jogo contra os Browns, por exemplo, porque tivemos várias chances, inclusive o Chris Boswell errou aquele field goal na prorrogação, né, que nos daria a vitória. Então vamos dizer que por um acaso a bola entrou, primeira vitória, estaríamos 4-2 depois da bye week. Seria um bom desempenho, Então, por estarmos com 3-2-1, eu vou dizer que tá dentro do esperado. Claro, ninguém espera empate, mas o desempenho da equipe até agora acho que está dentro do esperado, ainda mais quando a gente analisa as nossas derrotas, né? A gente analisa as derrotas para os Ravens, que é sempre um jogo muito difícil. Tudo bem que foi em casa, que o ataque teve seus problemas no segundo tempo, a defesa teve seus problemas no jogo todo, mas contra os Ravens sempre é uma disputa muito, muito ferrenha, sempre é um jogo muito difícil de se prever. E contra o Kansas City Chiefs, no qual o nosso ataque conseguiu acompanhar o ataque dos Chiefs, coisa que poucos times da NFL conseguem fazer hoje em dia. E aí o diferencial foi justamente que a nossa defesa foi pior que a deles. Foi basicamente isso. Então, foram 2 derrotas para times bons, porque os Ravens são um time bom. Isso para mim não tem dúvida. O Joe Flacco tá jogando melhor. A defesa de Baltimore é simplesmente sensacional. A primeira vez que ela cedeu um TD no segundo tempo foi agora contra o New Orleans Saints, até porque é o Drew Brees, né, que é outro monstro da bola oval, né? Então, essas 2 derrotas foram para 2 times altamente capacitados. Não perdemos para nenhum time ruim, não. Então, por isso, de novo, acho que está dentro dos conformes. Tirando o empate, que foi, como eu falei, uma anomalia, está dentro do esperado na nossa previsão de começo de temporada. De fato, isso se reforça muito quando a gente puxa os números do Steelers de Mike Tomlin desde 2007. Por mês. O pior mês e, disparado do Steelers é o mês de setembro. O Steelers tem 22 vitórias, 18 derrotas e um empate nesse ano. Um aproveitamento de 54,9%. É o único mês que o Steelers tem um aproveitamento dentro da casa dos 50%. Os demais
Tanto outubro quanto novembro chega a quase 70% e dezembro supera 70%. Então, como sempre, o Steelers é o time mais previsível, imprevisível, se se puder afirmar, da NFL. Então, de fato, eu também estou no mesmo barco que o Germano. Por fim, a gente não começou com uma boa projeção. Hoje a gente, dentre os piores cenários possíveis que a gente poderia estar aqui falando, eu acredito que a gente está num bastante, novamente, dentro dos piores possíveis cenários, a gente está bastante favorável ao que a gente até comentou no podcast. E agora a gente vai entrar nesse período pós-bye week. A gente chega ainda com certa não, né? Muita desconfiança, principalmente na secundária da equipe. No episódio passado, eu particularmente já decretei o fim de Artie Burns com a camisa do Steelers. Mike Tomlin hoje, na sua coletiva, procurou, como sempre, minimizar, falar que o Burns deveria estar com o maior sorriso do mundo agora, porque os times vão atacar ele e é a chance que ele vai ter para se mostrar quem ele realmente é na NFL. Esse é o perigo. Esse é o perigo. A merda tá aí. A merda. Meu Jesus amado, o Tomlin. Já tá difícil do jeito que tá. Aí tu vai piorar a situação, porra. Ô, negão, faz isso não. Eu lembro que a gente chegou a conversar por aí, até no Twitter, no nosso grupo de WhatsApp, sobre o que mais preocupava o setor defensivo dos Steelers. Muitas pessoas afirmam que é o corpo de linebackers. Eu vou, de fato, indo de encontro à secundária devido ao Burns, que para mim é, de longe, o elo mais fraco da defesa e principalmente também. O Burns é uma cabeça desgraçada. A posição de cornerback é uma das posições mais ingratas da NFL hoje. Tem que ter muito memória curta. E o Burns não tá com isso nessa temporada. Não vamos entrar muito nas besteiras que ele já fez, até porque vocês mais do que ninguém já sabem o mal que ele nos causa, e diante disso tudo acaba sendo inevitável esse hype, essa esperança que vem na torcida do Steelers diante do cenário que a gente tem hoje na posição. É inevitável que a gente não possa sonhar com o que o mercado vem falando, faltando uma semana para o fim do período de trocas, que é o Patrick Peterson do Arizona Cardinals, um All-Pro, um dos melhores cornerbacks da NFL, mostrando muito desejo de sair de Arizona. Até agora, terça-feira, 8 horas da noite, não há nenhum boato que de fato ligue o Steelers ao Patrick Peterson, por mais que jogadores, o Antônio Brown já foi no Twitter, já tentou recrutar o Peterson. O Raymond Foster deu entrevista hoje falando que a administração dos Steelers deveria sim ir atrás do Patrick Peterson. Até Mike Tomlin veio falar na coletiva falando que ele não trabalha com hipótese e ele só dá atenção para os jogadores que estão aqui. Quando foi questionado Patrick Peterson, eu me surpreendo até dele ter respondido, porque geralmente ele corta essas perguntas de uma vez, mas hoje foi diferente e isso obviamente não traz nenhuma esperança para mais de que o Steelers possa fazer um investimento, ótimo investimento por sinal, em cima do Patrick Peterson do Arizona Cardinals. Ele é primo do Brian McFadden, que já foi cornerback do Steelers, campeão do Super Bowl com os Steelers, não era muito bom. Foi consagrado pelo excelente pass rush que o Steelers tinha na década passada, mas enfim, é primo de jogador, contato direto com ele, disse que o Steelers de fato não mostrou nenhum interesse no jogador ainda. Fala sobre o Patrick Peterson e outros que você também pode se estender, Germano, algum outro nome no mercado que você acha que possa trazer impacto para o Steelers nessa temporada e nos ajudar? Nomes tem, a questão é que é um pouco até surreal da gente estar discutindo isso. A gente sabe o histórico do time, que
Raramente a gente faz splash moves na free agency, ainda mais durante o período de trocas da NFL, né? Não é algo comum pra gente, pros Steelers, mas assim, existem, claro, nomes interessantes que a gente poderia pensar em trazer. O principal deles, com certeza, era o Patrick Peterson, que agora o hype basicamente acabou, né? Depois do McFadden dizer que os Steelers não estão envolvidos nas negociações, e ele não teria por que mentir, afinal de contas, jogou aqui durante um certo tempo, então basicamente o hype diminuiu bastante. Eu até comentei que eu tinha uma opinião diferente acerca do Patrick Peterson. Inicialmente, Ricardo, eu vou ter até que admitir que eu seria contra, na verdade, a contratação dele, uma troca por ele, por achar que o time teria áreas mais importantes. Não agora exatamente, mas talvez nos próximos anos. Por exemplo, o pass rush. A gente hoje tem 3 outside linebackers no elenco. O Oladeni, que seria o quarto, tá machucado, tá no injured reserve. Então, vamos dizer que a gente tem 4. Desses 4, o Bud Dupree tá no 5º ano dele, na 50-year option, ou seja, ano que vem, se a gente não fechar um contrato longo com ele, ele é free agent. O Tiquilo também tá em um contrato de 1 ano. Se não fecharmos com ele, ele vira free agent também. E eu vou admitir que eu não sei os termos do contrato do Ola, mas imagino que seja 1 ou 2 anos no máximo. Então, na, digamos, pior das hipóteses, ficaremos com 2 outside linebackers no elenco, o TJ Watt e o Oladeni, se não fecharmos com os outros 2. Só uma coisa, o Dupree, o 5º ano de contrato dele é ativado para 2019, ele só é free agent em 2020. Pronto, perfeito. Então eu confundi, é isso mesmo. Mas enfim, o Dupree também não tá demonstrando tamanha confiança pra gente, então vamos dizer que em 2020 ele não ficasse por aqui. Concordo, claro, teríamos mais uma temporada inteira, pré-temporada, enfim, para buscarmos novos nomes para a posição. Inclusive, talvez no próximo draft mesmo, a gente veja uma escolha alta para outside linebacker, mas aí também é a gente especular demais. Vamos manter nessa temporada. Então, assim, eu achava que o time tinha outras prioridades num futuro até próximo do que a posição de cornerback. Porém, após eu pensar bem, levar em consideração o jogador que o Patrick Peterson a questão do cap que teríamos que, a quantidade de dinheiro que nós teríamos que desembolsar para manter ele aqui, enfim, fazer um panorama completo da situação, eu realmente tive que dar o braço a torcer e seria basicamente sensacional ter um jogador desse calibre aqui em Pittsburgh, ainda mais na situação que seria, num contrato até certo ponto maleável. Sim. Então, para mim seria espetacular. Porém, contudo, todavia, a gente tá vendo que esse hype acabou agora. É bom a gente aproveitar, acho que a torcida dos Steelers não ficava tão esperançosa em um cornerback desde o Darrell Reeves há alguns anos atrás, porque durante, acho que quanto tempo, meia hora, quando reportaram que o Steelers tinha interesse no Darrell Reeves, aí pouquíssimo tempo depois falaram que o Steelers não tem mais interesse no jogador. Obviamente era naquela época que o Reeves estava pedindo um contrato multimilionário, foi um dos jogadores mais bem pagos de defesa em toda a liga, e a gente sabe que os Steelers não faz esse tipo de movimento. De investimento. Esse tipo de investimento, mas de fato o Peterson ele tá para ter um impacto de 6,5 M no cap, 6,5 milhões no cap para esse ano. Ele tem 11 milhões para 2019 e 12 milhões para 2020. O Trumaine Johnson tem 15 milhões. E o Malcolm Butler acabou de ganhar 30 milhões garantidos do Tennessee Titans. Então, a gente fica na esperança, mas a gente, no fundo, aquela parte racional, aquele 1% racional, sabe que o Steelers não vai fazer um move ousado como esse. A última vez que o Steelers trocou no mês de outubro por alguém foi, coincidentemente, com o Cardinals também, foi o Levi Brown, que nem chegou a jogar um snap no Steelers. E o jogo... Nossa senhora, essa troca. Não digo nem a troca, mas esse jogador, meu amigo... Ele se machucou no aquecimento antes do primeiro jogo do Steelers e ficou fora da temporada. Foi aí que a gente descobriu o Kelvin Beachum para ser o left tackle da equipe. Para você ver... O Steelers,
antes de comentar isso, eu estou trabalhando num cenário onde o Steelers está disposto a abrir uma escolha de primeira rodada para trazer o Patrick Peterson, porque eu daria tranquilamente a escolha de primeira rodada por um talento do quilate do Patrick Peterson. Vamos lá, o Steelers, desde 1967, o Steelers não tem escolha na primeira rodada. Em 1967, o Steelers deixou de escolher um jogador na primeira rodada por um motivo de troca. No caso, tu tá querendo dizer que a última vez que isso ocorreu foi em 67, é isso? 67 foi a última vez que o Steelers não teve escolhas de primeira rodada. Ah, entendi, beleza. Que o Steelers abriria a mão da escolha de primeira rodada para trazer o Peterson. Eu abriria tranquilaço a escolha de primeira rodada por ele. Fácil. Oxe, eu também. Eu, como eu falei pra você, primeiramente eu até era contra a vinda dele por diversos motivos, mas depois de analisar bem, com certeza, manda a primeira rodada mesmo. O cara vai chegar aqui não pra competir, mas pra, sinceramente, ganhar a vaga do Art Burns, o que não é muito difícil. Mas teríamos uma dupla de cornerbacks, sinceramente, de elite, porque não ia ter discussão quanto a isso. Talvez seria a melhor dupla de cornerbacks da liga. Ou o melhor trio, porque o Mike Hilton seria o terceiro, seria o slot cornerback, que também é muito bom. Então, assim, imagina, a gente não teria mais que mandar o Hayden e ficar fazendo o Shadow no wide receiver número 1 do outro time. Se digamos, na direita fica o Hayden, na esquerda fica o Patrick Peterson. Aí o cara vai pro meio, tem o Mike Hilton, porra. Não tem pra onde fugir. Seria simplesmente sensacional. É um impacto imediato que, sem dúvida, extraria a equipe. Seria um impacto muito maior do que qualquer rookie teria. Isso é fato. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Só ainda nessa questão de trocas. A última vez que o Steelers trocou em outubro, novamente, 2013, Levi Brown. O Steelers abriu mão de escolhas de primeira rodada, novamente. Abriu mão, negociou, fez trade down ou fez trade up com escolhas de primeira rodada, usando o valor da escolha de primeira rodada no draft apenas 3 vezes na era Kevin Colbert. E isso foi em 2001, onde eles escolheram o Casey Hampton na primeira rodada. Deu muito certo. Em 2003, quando escolheram nada mais nada menos do que Troy Polamalu na primeira rodada. Não preciso tecer mais nenhum comentário. Em 2006, eles fizeram o trade, pegaram o Santonio Holmes, MVP do Super Bowl 43. Rapaz, por que a gente não faz uma troca dessa todo ano, hein, bicho? Porque a gente não faz um trade-up ou um trade-out todo ano, porque, ao que parece, sempre dá certo. É impressionante. A escolha de primeira rodada, de fato, o Steelers, quando faz o move, sabe muito bem o valor que ela tem. E, sinceramente, eu nunca vi. Eu comentei no Twitter. O Germano, o pessoal que me conhece há muito tempo, sabe que eu não entro nessas hype, nessas ondas, que geralmente em grande parte da torcida fica por jogador. Porque, sinceramente, eu já estou a gente já está, de forma geral, muito acostumado com o jeito como o Steelers opera os negócios. Mas essa troca do Patrick Peterson faz total sentido para Pittsburgh. E eu não consigo entender porque quando chegar ao final do ano, a gente pode ir para os playoffs, a gente pode levar uma pizza, seja lá para quem for. A gente pode perder para o Chiefs, a gente pode perder para o Patriots, a gente vai estar aqui lamentando, chorando, pensando, e se o Steelers tivesse feito aquele move para trazer o Peterson em outubro? Então, foi um questionamento. Até porque, Ricardo, a gente sabe, no fundo do coração, infelizmente, a gente sabe que ele vai acabar em New England, né? Então... Exatamente. Por uma escolha de terceira rodada. Com certeza. O Peyton já mostrou interesse no jogador, então, questão de tempo até isso. É o que a gente já comentou alguns episódios atrás. O Steelers precisa talvez passar por na gestão mesmo, na cabeça que o pessoal que comanda o futebol americano do Steelers, ver um pouco o que é que a liga está fazendo e ser um pouco mais agressivo. Só isso. Ser um pouco mais agressivo. A gente não vai pedir muito, não. Só um pouco mais essas pontuais. E o pior, Ricardo, é que o cenário para contratação, para uma possível contratação do Patrick Peterson,
Não poderia ser melhor, sinceramente, não podia ser melhor. A gente tá gastando esse ano um valor alto com o Shazier, se eu não me engano são 8 milhões no cap. A gente gasta um valor relativamente alto com o Marcus Gilbert, que ou tá no último ano de contrato, ou é o penúltimo. Enfim, a gente tem o Bell, nem se fala, né, que são os 14 milhões de tag dele. Então, assim, dinheiro a gente teria para manter o Patrick Peterson, mesmo que fosse nesses últimos, digamos, 2 anos de contrato dele. A gente teria, sim, dinheiro para manter. Então, imagina, vamos dizer que o Bell vai embora na próxima temporada, que, sinceramente, parece que é fato já, não tem mais o que fazer. E aí a gente simplesmente trocaria o cap do Bell, que é de 14 milhões, pelo Patrick Peterson, porra. Meu amigo, eu juro por Deus que eu ia pra Pittsburgh e beijava o pé do Kevin Cole, porque seria um atacante de gênio. Simplesmente, não tem coisa melhor, não tem alternativa melhor. Seria basicamente trocar um jogador que vai embora por um jogador que vai ficar por pelo menos uns 2 anos e que vai alavancar em muito as nossas chances de Super Bowl. Seria basicamente isso. De fato, até postar no Twitter agora que a gente já tá falando muito do Patrick Peterson, e quando acontecer dos Steelers não trocar por ele, eventualmente, naturalmente, infelizmente vai acontecer, a gente vai ter aquela luta oficial de 3 dias para esse podcast. Nosso luto vai ser muito maior, porque no lugar que o Patrick Peterson ficaria vai estar o nosso queridíssimo Art Burns. Então. Oh meu Deus. Oh meu Deus, é você sonhar com o paraíso e acordar no inferno. É uma beleza. Ai, ai. Você já me citou agora há pouco o Le'Veon Bell. É inevitável que a gente não fale toda semana sobre esse traste, sobre o intragável. Mas uma semana não é novidade para ninguém, eu nem posto mais no Twitter isso. Não é novidade para ninguém, Bell não se apresentou de novo. Segue sem previsão de quando ele vai dar as caras, mas diante de tudo que vem se desenhando, o Bell já disse que ele não quer ser trocado. O mais lógico seria ele se apresentar 1 minuto depois do final do período de trocas, que é no próximo dia 30 de outubro, às 17 horas, horário de Brasília. 17 horas e 1 minuto. Eu não duvido nada, Bell já tá lá na porta do Steelers, abrindo tudo para se apresentar. Não, a gente não pode usar ele de fato como moeda de troca. Ele não assinou o contrato, então caso você esteja sonhando, deslumbrando uma troca, obviamente não pelo Patrick Peterson, porque ele não, Bell, óbvio, não tem espaço lá em Arizona com o David Johnson. Mas se você quisesse usar ele como moeda de troca para acumular piques ou algo do tipo agora, não conseguiria. Ele não é jogador do Steelers, teoricamente, que não assinou nada, não tem nenhum compromisso com a instituição. Então a gente não tem direito nenhum de chegar e trocar ele. Só para a gente amarrar essa questão de trocas e mudar e rumo ao próximo bloco, Germano, você sinceramente vê alguém que o Steelers, obviamente, Le'Veon Bell não pode, algum outro jogador do Steelers que possa servir como moeda de troca pela liga? Eu já deixo minha resposta, sinceramente não vejo nenhum. Eu concordo, eu não vejo nenhum não. Não vislumbro nenhuma possibilidade de troca com qualquer outro tipo de jogador do elenco. Realmente não vejo. O Twitter fala muito, vai ter que trocar o Sensible e o Burns. Sensible e Burns são 2 dos piores cornerbacks da NFL. Eu sei que Kevin Colbert tira o coelho da cartola vez ou outra, mas disso aí ele não foi conseguindo tirar nada. A gente, na verdade, podia fazer uma troca envolvendo os dois, aí eu até concordo. Mas seria nos moldes do que o Browns fez com o Osweiler, né? Ele basicamente comprou uma pique de primeira rodada ou foi segunda rodada. Tinha cap para atingir aquele absurdo que o Houston Texans deu para ele. O Browns tinha cap e realmente foi lá e comprou. Eu não vejo ninguém, por mais incompetentes GMs que tem pela NFL, eu não vejo nenhum chegando, ligando pro Steelers pedindo
Ari Burns, Corey Sensible, ou seja lá, que outro jogador... Rapaz, eu até vislumbro, Ricardo, uma possibilidade. Assim, claro que eu tô brincando pros ouvintes não pensarem que eu tô falando sério. Mas assim, imagina um GM ligando e falando, eu aceito tu me dar o Art Burns e o Sensible, mas em contraprestação, tu vai me dar uma escolha de quarta rodada e eu te mando uma de sétima. Aí é negócio. Mas tirando isso, não tem. É brincadeira minha. Não existe possibilidade, não. Realmente nos pegaria muito de surpresa ter qualquer tipo de troca envolvendo o jogador dos Steelers, porque, tirando o Bell, que, como você falou, não pode ser trocado, ou o jogador é titular incontestável, ou não tem valor suficiente de troca para que a gente tenha interesse. Basicamente isso. A gente, só para recordar, a gente já falou do período pré-bye week, a gente falou agora sobre as trocas. Sabe que é um assunto que, de forma geral, vocês gostam bastante, a gente também gosta de vislumbrar isso. Esse é o ponto que a gente vai chegar mais perto do Patrick Peterson no Steelers. Se a gente não pode ter ele, a gente fala sobre ele, sonha com ele, verifica, veja possibilidades que a gente possa, por um milagre, ir atrás dele. E agora a gente vai falar sobre esse período pós-bye week. Como falei no início, o Steelers tem talvez a melhor campanha da NFL pós-bye week desde 2014. São 22 vitórias e 6 derrotas apenas. É a hora que o time cresce. A gente, Germano, pode ficar animado com o resto da temporada dos Steelers, apesar da tabela não ser tão favorável. A gente vai enfrentar um Browns em Pittsburgh, a gente vai receber o Ravens, a gente recebe o Browns, visita Baltimore, recebe o Panthers, depois visita Jacksonville, visita Denver, recebe San Diego, visita Oakland, recebe New England, depois visita New Orleans e recebe Cincinnati para encerrar a temporada. Você vislumbra coisas positivas? Positivas eu digo para o Steelers manter como se encontra hoje, de repente terminar, sei lá, com 12 vitórias, com 11 vitórias. Seria para mim o cenário mais otimista dos otimistas possíveis. Qual seria a sua percepção, Gemma? Ricardo, para ser muito honesto, eu não faço ideia, porque o nosso time é muito bipolar. Eu tenho plena convicção de que os Steelers o time atual, o Steelers atual, ele consegue ganhar de qualquer time da liga. Isso para mim eu tenho plena convicção. Inclusive nossa pedra no sapato dos últimos anos, que é New England, mas eu tenho plena convicção de que sim, a gente conseguiria ganhar. Porém, eu também tenho plena convicção que nós conseguiríamos perder de pelo menos uns 2/3 da liga também. A bipolaridade desse time é desse tamanho, é grande assim mesmo. Então, eu não sei, eu realmente não posso te dizer, eu estaria mentindo, eu estaria apenas especulando, mas esse time, uma semana pode parecer a melhor equipe da liga e na outra perder para o Cleveland Browns, por exemplo, entendeu? Então a gente não sabe muito bem o que esperar. É um pouco difícil de prever, mas eu vou um pouco com você, Ricardo. Acho que 12-4, 11-5 seria bastante otimista. A nossa disputa, na verdade, é para ganhar a divisão esse ano. É simplesmente para ganhar a divisão e garantir nossa vaga de playoff desse modo. Porque para conseguir seed 2, seed 1, eu acho que é melhor já ir tirando o cavalo da chuva, porque não vai acontecer. Não, eu também não tenho a menor dúvida. O Patriots teve esse triunfo contra o Chiefs no último final de semana. É aquele típico jogo quando chegar semana 17 vai diferenciar as equipes para o Patriots garantir por mais um ano a seed 1 da conferência. E tem o Chargers também, que tá já um pouco mais à frente, tá com 5 vitórias e 2 derrotas. São 2 jogos, se a gente... 2 jogos não, que tem um empate, mas 1 jogo e meio na frente do Steelers. Uma vitória no confronto direto não tiraria em si a vantagem, só olhando para dentro da conferência e para a seed de playoff. Se a gente quiser sonhar e jogar em janeiro, a gente tem que fazer a nossa parte
E a nossa parte já começou, na verdade, na semana passada contra o Bengals, uma vitória. E agora, para concluir, tem Browns e Ravens, 2 adversários da AFC Norte, para garantir com que o Steelers fique com pelo menos 3 vitórias dentro da nossa divisão, e a vantagem, principalmente, no quebrar pelo menos a vantagem do duelo direto que Baltimore já tem contra a gente. Tem algo mais que você deseja falar, Germano? Não, sobre essas questões de bye week, de resto-temporada, de trocas, não. Acho que agora a gente parte para as ótimas e famigeradas perguntas dos ouvintes, né? Que eu vou ser muito sincero, eu adoro responder porque de vez em quando vem cada pergunta que eu nunca tinha pensado, mas que são perguntas pertinentes, e também vem aquelas perguntas totalmente aleatórias que também nos fazem rir um pouquinho. Eu adoro as perguntas aleatórias, eu amo os ouvintes e seguidores desse perfil. Não poderíamos pedir pessoas melhores que nos acompanham. Só ver aqui, porque é bastante aleatório, soltou com isso atrás do Janoris Jenkins. Oi? O Jason LaCafra acabou de postar no... Eu não sigo o Jason LaCafra porque ele faz muita... Motivos. O Jason LaCafra... Eu gostava muito dele, mas hoje não muito. Mas o Steelers é um dos times que está interessado no Janoris Jenkins e no Garrett Collin do Oakland Raiders. O LaCafra postou isso agora no Twitter, então fica o registro, quem sabe faz ao vivo. Não é um programa ao vivo, né, mas tá gravando aqui. Enfim. Talvez porque o preço seja menor, né? Talvez. Eu lembro, não é a primeira vez que o Steelers fica interessado no Janoris Jenkins. O Steelers já... em outras temporadas, perdão, não foi o Janoris Jenkins, foi o Trumaine Johnson, não foi o Janoris Jenkins que os Steelers estavam interessados em temporadas anteriores. Novamente, está interessado no Janoris Jenkins, não era no Trumaine Johnson, você já foi interessado no Johnson alguns anos atrás. Hoje, aparentemente, está no Jenkins, mas enfim, isso aí são cenas para a próxima semana. Mas isso, Ricardo, isso é muito bom. Isso é muito bom, sem brincadeira nenhuma, porque mostra que o time está atrás, está interessado em cornerback. Isso é interessante. Exatamente, o Steelers é um indício, não é o nome que a gente quer, mas pelo menos é algo de conforto pra gente. Maiores informações, continuem seguindo @BlackYellowBrasil no Twitter, BlackYellowBR, a gente vai estar atualizando essas questões. Eu creio que vai ter algum para reforçar a porta do cornerback até o final da deadline de trade. Inclusive, Ricardo, essa história do Janoris Jenkins não me surpreende, porque parece que os Giants é um dos times que está basicamente vendendo todo mundo. Né? Não duvidaria, inclusive o próprio Lineman daqui a pouco tá vagando pela NFL já, até semana que vem. Rapaz, eu acho que ele tá vagando aí pela tua casa, porque que barulho arretado, bicho. Foi a cadeira. Tá vagando por aí. Mas assim, eu fui até olhar aqui, porque quem sabe faz ao vivo, né? Eu fui até olhar aqui os detalhes do contrato do Janoris Jenkins, e assim, o cap hit dele para o ano que vem, 2019, e também para 2020, é de quase 15 milhões. O cap hit dele para esse ano é de 10 milhões. Aí a gente teria que fazer, claro, a dedução dos jogos que ele já teve, enfim, não sei fazer a conta de quanto seria mais ou menos, porém, fica a informação para os ouvintes que nos próximos 2 anos ele teria um cap hit de 15 milhões em cada ano. Algo que, na minha opinião, está um pouco acima do que a gente poderia pagar e principalmente do que ele traria para a gente em relação à performance dentro de campo. Então, para mim, o Jenkins está, na minha opinião, estaria descartado. Mas sei lá, né? Vai que. Vamos ver. Seria muito melhor trazer o Conley, que era um cara que eu até gostava na época do draft dele, mas que lá em Oakland ele realmente não está conseguindo manter uma sequência de jogos. Então, se fosse para escolher um dos dois, eu escolheria o Conley pelo upside dele e também pelo preço, né? O custo-benefício dele para mim é melhor. Exatamente. Voltando aqui agora para as perguntas da audiência, novamente muito obrigado para todos vocês que
nos mandam as perguntinhas de sempre. A gente falou muito sobre o ataque, ou a defesa, perdão, de forma geral, da necessidade do cornerback para a equipe, e o Luan, ele quer que a gente fale sobre o James Washington e a quase zero utilização dele em campo. O que a gente pode fazer, o que a gente acha de como não estão aproveitando bem o James Washington, porque de fato o ataque do Fitz, né, quando começou a engrenar, não conseguiu ainda um espaço para ele. Acredito que seja muito mais uma questão de que o nosso ataque é lotado de boas opções do que pelo fato de que o James Washington estaria tendo um desempenho ruim. Ele apareceu poucas vezes, mas em situações até importantes. Terceiras descidas, segundas descidas um pouco mais longas, também fazendo alguns bloqueios cruciais. Então, eu tô satisfeito com o desempenho dele. Claro que por ser uma escolha de segunda rodada, pelo hype que ele veio de Oklahoma, enfim, a gente talvez pensasse que ele teria um desempenho melhor do que está tendo agora. Eu não diria nem com relação ao hype vindo do college. Falo especificamente do hype que a gente já saiu na pré-temporada, onde ele de fato jogou muito bem, fez recepções surreais, que era o que a gente realmente esperava, foi o que a gente viu no tape dele em Oklahoma. Mas, de forma geral, eu ainda não vejo o ataque do Steelers tão vertical assim como em temporadas anteriores, e não vejo problema ou motivo para desespero agora. Eu acho que ele viveu um pouco sob pressão por conta do Juju, que temporada passada realmente foi um ativo bastante bom para nós, causou um impacto imediato, mas eu acho que o Washington está muito mais ligado ao Martavis Bryant no seu ano de rookie. Eu acho que ele vai ter o seu impacto, pode começar já a partir de agora. É bom lembrar que o Washington perdeu tempo na pré-temporada, desenvolvimento no playbook e tudo mais, devido à lesão que ele teve na barriga, no peito, enfim. Ele teve uma lesão, perdeu tempo. Acredito que a bye week seja bom não para ele se recuperar, porque ele já está saudável, mas para ele se inteirar mais com o playbook da equipe. Eu continuo não tendo dúvidas que o James Washington vai ser um grande ativo e vai ser mais um dos wide receivers certeiros que o Steelers escolheu. E também não é por falta de oportunidade, porque até em campo a gente consegue ver, não é como se ele não tivesse nem recebendo snaps, como é o caso do Jalen Samuels, por exemplo, o rookie, o running back escolhido. Ele aparece em campo, só de fato quando o Big Ben aciona, talvez não seja o melhor momento possível, ele não consegue a separação, aqueles passes um pouco forçados, mas enfim, eu não acho motivo de preocupação. O James Washington até agora está um pouco mais sossegado. Na melhor das hipóteses, ele seria o quê? O sexto alvo do Big Ben na equipe, porque a gente pode dizer que o Antonio Brown seria o primeiro, e aí vamos juntar Juju, Vance McDonald e James Conner ali entre as posições número 2 e número 4, e eu ainda botaria o Jesse James como número 5, porque ele está sendo mais acionado que o James Washington. Então ele seria o quê? O sexto alvo do Big Ben, o que condiz muito com a performance dele. É um cara que aparece pouco no ataque, até porque é pouco acionado pelo Big Ben, mas quando ele foi acionado até agora, ele não desapontou. Ele fez, como você bem falou, Ricardo, algumas recepções interessantes, recepções importantes, e por aí vai. É um cara que parece ter um bom futuro, até pelo hype que ele teve na nossa pré-temporada, e é só esperar. Nós somos, na verdade, lisonjeados em termos de um ataque desse calibre, desse nível, que um jogador feito James Washington, que tem um futuro muito bom pela frente, que foi uma escolha alta, uma escolha de segunda rodada, um jogador desse simplesmente não precisa aparecer toda hora, porque nós temos outros jogadores, outros playmakers que suprem, mais do que suprem, inclusive, a necessidade de que o James Washington apareça muito. Então, a gente não pode nem reclamar que a gente estaria reclamando de barriga cheia. Basicamente isso. Beleza. O Caio, ele pergunta
se o Patrick Peterson vai interceptar o Goff no Super Bowl. Talvez já pelo Steelers, né? Como a gente queria. Rapaz, New England tá aí, né, cara? New England tá aí. Sempre tá envolvido. O Patriots sempre tá envolvido. Essa resposta aí, Caio, fica no ar. A gente realmente só vai saber no final da temporada. Não tem o que fazer, não. A gente esperava que sim, que interceptasse, ainda mais pela gente, né, com a nossa camisa, mas ao que parece não vai ser o caso. O Andrei Farias faz uma boa pergunta. Ele que pergunta se, na nossa opinião, já está na hora dos Steelers abandonarem a esquema de cobertura por zona e de vez 100%, eu acredito, para o man-to-man. Ou se não é isso, o que é que está faltando para funcionar na defesa? Se é algo mais de personal mesmo, de ajustes no jogo, na formação no momento do jogo, ou do que uma mudança no esquema. Quer começar ou quer que comece? Rapaz, eu vou começar porque eu vou ser muito breve. Você vai poder adentrar muito mais no assunto. Bom, primeiro, sobre a questão da marcação de homem a homem por zona. Simplesmente nenhum time na NFL utiliza 100% zona ou 100% homem a homem. Inclusive, a maior porcentagem dos snaps defensivos é por zona. Eu não vou lembrar de cabeça agora a porcentagem certinha, mas eu diria que eu acho que o time que na temporada passada mais utilizou homem a homem, ainda assim utilizou em menos de 50% das jogadas. Então, você basicamente querer marcar homem a homem toda jogada, ou então zona toda jogada, é suicídio. Seria dar o ouro pro bandido e dizer pro quarterback adversário assim, olha, ganha de mim. Não é assim. As jogadas, na maioria das vezes, são até híbridas, ou seja, uma parte da defesa fica em zona e a outra fica marcando homem a homem. Então, por si só, essa ideia de fazer 100% homem a homem ou 100% zona não daria certo. E em relação à complementação da pergunta, a gente já comentou bastante aqui no podcast que é uma junção, são erros mentais, são erros de pessoal, são erros do coaching staff, do Keith Butler, enfim. Acho que a gente já falou muito sobre isso. Essa questão do personal em campo foi o que a gente comentou no episódio passado, por isso que a gente vê wide receivers contra linebackers. Um coordenador ofensivo, no mínimo, competente, consegue identificar esses matchups favoráveis ao longo da partida e faz esse tipo de jogada já para explorar o matchup completamente favorável ao ataque. Eu tô no mesmo time do Germano. Eu lembro que a gente, até durante a péssima fase que a defesa vem vivendo, né? Se não era talvez hora de mudar o esquema, sair dessa base que hoje é um 3-4, inverter para um 4-3, enfim. Eu acho que essas nomenclaturas cada vez mais vão ficar extintas pela NFL, porque com o spread offense, o ataque cada vez mais abrindo e no empty, no backfield, não tendo o quarterback sozinho atrás, basicamente, todo mundo aberto, a tendência, eu imagino que aos poucos essas formações elas vão se adaptando, essas nomenclaturas que a gente conhece hoje não vão mais ser tão aplicáveis. Então, para a defesa, de fato, passa diretamente. O problema da defesa não é, para mim, por mais que já tenha criticado esses matchups linebackers contra wide receivers, o problema da defesa, para mim, não é tanto de esquema tático, porque eu particularmente acho que o Keith Butler, principalmente criando blitz, ele é muito bom, e não é à toa que o Steelers vem liderando a NFL em sacks nos últimos anos sobre a tutela do Keith Butler. Passa diretamente por questionar o coach staff defensivo, é desenvolvimento de talento. A gente já falou em outros episódios, a gente tem a defesa toda basicamente formada por jogadores de primeira ou segunda rodada do draft, e a gente não consegue desenvolver o talento, reproduzir o mínimo possível em campo. Então, acho que passa diretamente por essa questão, André, passa muito mais a culpa do coach staff em cima de talento, desenvolvimento de jogador.
O Rômulo Maia, ele questiona se a gente acredita se o James Conner pode vir a ser um dos grandes running backs da liga no futuro. Eu acredito que ele já é um dos grandes running backs da liga. Eu achei até interessante uma abordagem que o Atlanta Falcons fez no jogo antes contra o Giants. E o site do Falcons puxou uma matéria mostrando como o Saquon Barkley é bom, e ele mostrou que ele é a junção de bons running backs da NFL, e botou habilidades que o Todd Gurley tem, que outro running back que eu não lembro tem, e que o James Conner tem, que o Barkley seria a junção de 3 grandes running backs da NFL hoje, e achei bastante interessante eles terem citado o James Conner, foi lembrado pela NFL. Eu talvez acho que já botar o James Conner no panteão dos grandes running backs da NFL talvez seja um pouco de exagero. Não porque ele não tem habilidade para isso, mas sim porque, querendo ou não, é o primeiro ano dele sendo titular. Ele entrava de um modo muito esparso nas temporadas passadas. Ele mal tinha snaps, até porque o Bell monopolizava, né? E com razão. Então, botar já ele nessa companhia de Todd Gurley, o David Johnson não está muito bem essa temporada não, mas enfim, botar na prateleira de cima dos running backs talvez seja um pouco precipitado, mas também não tiro sua razão, Ricardo. Ele é um cara muito promissor, numa época que a NFL cada vez mais está tentando suprir a necessidade não, suprir um running back que faz tudo com vários jogadores, ou seja, hoje em dia a gente vê muitos running backs by committee, ou seja, 2, 3 running backs para fazer o trabalho que um cara muito bom deveria fazer. Por exemplo, o Bell, ele era uma arma tanto no jogo terrestre como no jogo aéreo, isso é fato. Então, e muitos times, ao não terem um jogador capaz de fazer isso, eles têm um jogador específico para correr mais com a bola e outro para receber passes. Um exemplo fácil disso é o Tennessee Titans. Lá eles têm o Derrick Henry, que é o principal corredor com a bola, e tem também o Dion Lewis, que é o principal running back e recebedor. Não quer dizer que o Henry não possa receber, e também não quer dizer que o Dion Lewis não possa correr com a bola, mas que a função principal de cada um é bem delimitada. Então, o James Conner tem demonstrado ser capaz de fazer todos os aspectos do jogo, ou seja, correr bem com a bola, receber bem a bola, e principalmente, é uma coisa que eu sempre destaco, ele tem uma proteção absurda do pocket. Ele realmente é muito bom em sacar blitz, em defender o Big Ben desse jogador extra que vem na blitz, que vem no pass rush. Então, para mim, ele realmente está se demonstrando um jogador bem completo. E se até o final da temporada ele realmente manter o nível, a gente já pode começar a cogitá-lo nessa primeira prateleira, sim. Isso aí eu concordo. O Gabriel Barber, ele questionou se ainda pode rolar alguma trade envolvendo os Steelers. A gente já falou bastante sobre esse assunto hoje. O Iago, ele questiona qual número o Patrick Peterson vai usar no Steelers. E o nosso querido amigo Gibrica Shaw Dantas, ele questiona se depois de quase meia temporada, que jogador do draft o Steelers passou e que poderia estar trazendo o rendimento melhor para a nossa defesa. Germano, se você me permitir responder essa última pergunta do Gibrica Shaw Dantas, eu gostaria bastante. Não precisa nem perguntar, né? Vá-se embora. Nenhum. Você entregar qualquer talento defensivo que você possa estar jogando. Muita gente acaba jogando Darius Leonard, do Colts, o Fred Warner, do 49ers, dois inside linebackers que de fato estão se destacando muito nessa temporada. Eu acredito que nenhum jogador estaria dando impacto para essa defesa, que sob o comando de Kit Butler é um mata-talento incrível. Ele não ia desenvolver aqui. Então, nenhum
jogador que passou no draft e poderia estar. Sinceramente, eu não faço mais esse tipo de comparação mais depois de tanta lapada que esse time já deu. Vamos lá para nossas considerações finais de hoje, Germano. E como o Danilo fala, vou solicitar que você faça a consideração final junto com um matchup visando esse jogo contra o Cleveland Browns, domingo, 14 horas, transmissão apenas via Game Pass da NFL. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou começar com o meu matchup favorito pro jogo. Vai ser o pass rush dos Browns contra a nossa linha ofensiva. A linha ofensiva é essa que nos últimos 3 jogos está sendo basicamente quase que impecável, tá jogando muito bem. No jogo contra os Bengals mesmo, teve a incrível marca de não ceder nenhum tipo de pressão no Big Ben. Ele não foi sequer tocado pelos jogadores adversários. Então, a linha ofensiva merece um destaque, assim como o pass rush dos Browns, que tem o Myles Garrett, que tem o Emmanuel Ogbah, que tem também pressão pelo meio. Enfim, é uma linha defensiva bem jovem, bastante jovem dos Browns, mas que é também muito promissora. No primeiro jogo entre as equipes, o Garrett deu bastante trabalho para o Villanueva. Acredito que isso vai se repetir, afinal de contas ele é um talento diferenciado, simplesmente diferenciado. Então, o Villanueva vai ter um dia complicado pela frente. Portanto, o meu matchup vai ser esse, vai ser a batalha nas trincheiras da nossa linha ofensiva contra o pass rush em geral e principalmente a linha defensiva deles. E sobre considerações finais, que o bye week finalmente acabou. É sempre um saco no meio da temporada a gente, quer dizer, para nós torcedores, né? Para os jogadores é sempre bom porque eles podem descansar um pouquinho. Mas para nós, torcedores, é sempre um saco. A gente num hype absurdo, na vontade de ver jogo, na secura, não sei o que, do nada, bye week dos Steelers. A gente fica uma semana sem ter o nosso queridíssimo Pittsburgh em campo. O que para mim foi bom, aproveitei para dar um passeio com a patroa, para dar uma viagenzinha que ela estava merecendo. E também é para você, né, Ricardo? Deu para também fazer uma coisa legal com a patroa, que inclusive parece que foi aniversário dela, não é isso? Correto, foi aniversário da nossa queridíssima varoa nesse último final de semana. No domingo, coincidentemente, como a vida é bela, né? Aniversário da patroa, sendo domingo de baile do Steelers. Não poderia pedir coisa melhor. A vida é muito sábia, cara, a vida é muito sábia. Exatamente, sabe o que faz. Então minha consideração final fica nisso, de que finalmente a bye week acabou e que semana que vem a gente tem Steelers em campo, que é o que a gente sempre quer ver. E eu lhe pergunto, Ricardo, me dê aí um matchup pro jogo e, por favor, suas considerações finais pro podcast dessa semana. O matchup pro jogo vai ser bastante inusitado. Eu não vou falar de jogadores, o mais óbvio. Então, no seu time também é, de fato, o pass rush do Browns, que causou horrores na semana 1 contra a Big Ben, de fato, é o que vai chamar atenção em campo. Mas o meu matchup vai ser fora de campo, na sideline do Browns. O Hugh Jackson jogou o Todd Haley, literalmente, os americanos têm essa gíria, né, esse ditado, jogar embaixo do ônibus, e o Hugh Jackson vai meter a mão no ataque do Todd Haley. Vocês podem se preparar para o tamanho de presepada que esse ataque do Browns vai fazer no domingo. E eu tô muito ansioso, porque ninguém toca no ataque de Todd Haley. O Big Ben até falou hoje que no programa de rádio dele, ele foi questionado o que é que ele achava do Hugh Jackson querer se meter no ataque do Todd Haley. E ele falou o Big Ben falou meio que no sentido, olha, Coach Haley não gosta muito disso não. Se fosse o Hugh Jackson, eu deixava isso de lado. Então, eu acredito que a gente possa se aproveitar disso na sideline do Browns. A gente sabe o tamanho do ego que o Haley tem. E ele não vai aceitar a chamada vindo do head coach na unidade dele, não. Pode ter certeza disso. E eu comentei no Twitter, eu reafirmo aqui, eu acho que domingo é o dia da gente demitir o 6º treinador do Browns. A gente já demitiu 6 treinadores cinco treinadores, depois de um jogo no Heinz Field, e o Hugh Jackson será o 6º. Acho que acaba a paciência lá em Cleveland com ele, e ouso falar mais que quem vai assumir o cargo de head coach vai ser o Todd Haley ainda, lá em Cleveland. Vai ser um movimento bem natural das coisas. Então, eu fico com esse matchup e também tabela
será a minha consideração final. Esse foi um bom assunto para a gente trazer ao final desse podcast. Boatos dizem que se você for lá no Spotify, você for lá no iTunes e avaliar o nosso podcast com 5 estrelas e seguir a gente também no Spotify, aumenta as chances do Patrick Peterson vir para Pittsburgh. Então, como você já está vislumbrando com esse momento, não perca tempo, corra nas redes sociais, corra nas plataformas de podcasts por aí e não deixa de avaliar a gente para que esse conteúdo, essa palavra libertadora sobre o Pittsburgh Steelers no Brasil se prolifere mais em nosso país e que mais torcedores venham conhecer o nosso trabalho. Por hoje eu estou batendo palmas. Não dá para ouvir, mas eu estou batendo palmas de verdade. Eu chego até a me emocionei aqui. Eu gostaria de ter a habilidade do Danilo de ter umas sacadas melhores. Infelizmente. Não, foi muito bom, foi muito bom. Assim, eu acho que ninguém no mundo chega no nível do Danilo Batista. Nessa questão de sacadas fenomenais para terminar podcasts. Mas você também foi muito bem, Ricardo. De verdade, tá de parabéns. Obrigado. Eu agradeço. Com essas belas palavras, encerramos o podcast de hoje. Muito obrigado, pessoal. Deixe de acompanhar a gente no Twitter, Black Yellow BR, nosso Instagram, Black Yellow BR e a nossa página no fambonanet.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.